Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Hoje eu estou aqui com a Flávia Vanus, sobrinha da nossa querida Vanessa Virga, que já veio gravar com a gente. Sim. Flavia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da família. Tá? Imagina, o prazer é todo meu. Agradeço pelo convite mais uma vez, né? É legal estar aqui levando mais informação sobre um tema que vem crescendo ao longo dos anos, né? O Pilates é uma área que está crescendo mundialmente. Então, muito obrigada pelo convite. E, pessoal, para quem não conhece, a Flavinha, ela é fisioterapeuta, também. Qual outra formação que você tem, Flavinha? Eu sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. E atua também como instrutora de Pilates, professora de Pilates, nosso patrocinador Skyfit. Isso. Né? Então, um abraço pro pessoal da Sky lá, né? Roubamos um pouquinho da professora deles aqui para trazer um pouquinho dessa vivência do Pilates, tentar conversar aí, tirar alguns mitos, quem pode, diferenças de métodos, que são vários métodos, né? A gente, eu pelo menos acompanho, aparece muito conteúdo por ser da área, né, da educação física ali, treinamento, essas coisas. Aparece muita coisa para mim do Pilates, né? E tem muitas, e eu vejo que tem muitos mitos, algumas verdades ali. Bastante. Vamos bater um pouquinho de papo sobre isso. Com certeza, vamos falar. Davi, eu queria saber, quem é o público mais indicado para o Pilates? Todo mundo pode praticar o método Pilates. O que acontece? As pessoas, principalmente público masculino, tem um certo preconceito se deve ou não realizar o método. Acha que é muito fácil, ou então que é só alongamento, né? Isso realmente ficou muito... Já comecei. Quer voltar? Vamos voltar. Ou vamos continuar? Ele corta ali. Tá. Então, isso ficou muito estabelecido pela população, né? Como se fosse algo só para mulheres. Só que muito pelo contrário. A gente deve, sim, trazer o público masculino, ainda mais quando é um público que pratica musculação, né? Então, o Pilates só vem a agregar. E, com certeza, o condicionamento físico só vai melhorar com a prática do método Pilates. Com certeza. Principalmente, eu fiz algumas aulas ali já de Pilates, inclusive da faculdade, né? A gente foi fazer uma aula lá com a Vanessa, quase me matou. E, assim, são exercícios muito mais complexos até do que os movimentos que a gente faz ali na academia, né? É uma força totalmente diferente, uns exercícios feitos com elástico, com bola, com peso do corpo, com molas. Exatamente. Né? Tem alguns aparelhos Transformer, tem alguns que eu me arrisco no nome ali, né? Tá certo. Mas quais que são os aparelhos mais conhecidos e os mais usados hoje dentro da aula do Pilates? A gente tem o Pilates clássico, né? Que foi fundado aí pelo Joseph Pilates, que é um alemão. E ele criou 4 aparelhos, perdão. Esses 4 aparelhos são os clássicos, né, que a gente encontra. Fora isso, é tudo que foi criado ao longo dos anos. Então, a gente tem o Cadillac, que é o maior, né, inclusive o nome faz jus ao carro Cadillac. Né? A gente tem também o Barrel, que ele trouxe através ali de barril, né? Então, ele fazia os exercícios através de um barril. Então, a gente tem também o Reformer, que é onde tem o carrinho que desliza. Que é o das molinhas, né? Isso, que tem as molas. A gente tem também a Chair, que é uma cadeira, né? Então, ele trouxe tudo isso através da época do nazismo, né? Ele foi para o campo de concentração. E lá tinha muitos feridos, então ele tentou ajudar o pessoal para o pessoal se recuperar à beira-leito mesmo, né? Então ele viu que havia uma necessidade de trazer força e resistência para o pessoal, para eles irem melhorando. Ele pegou mola de cama, antigamente as camas tinham mola, né? Então ele pegou as molas e adaptou, e por isso nós temos as molas nos aparelhos. Sim. A gente tem outros acessórios também no Pilates, que são acessórios que foram surgindo ao longo dos anos, como a bola, né? A gente tem também a faixa elástica, e foram coisas que foram sendo agregadas ao método, né? Eu acho que assim, e dá para você assimilar muitos exercícios, né, que a gente faz dentro da musculação de uma forma do Pilates, né? Então, adaptar. Eu vejo assim que o Pilates também, como a musculação, você consegue adaptar muita coisa, né? Sim, muitos exercícios. Porque é o que eu falo,
não existe um exercício correto para cada pessoa. Existe o que a necessidade de cada indivíduo precisa atender, né? Isso. Então, assim, que nem, por exemplo, se chegar um paciente para mim idoso, eu não vou atender ele da mesma forma que eu atenderia você, por exemplo, né? A gente tem que ter essa ideia de que cada um é cada um, né? E até mesmo comparadores idosos, a gente nunca vai tratar o mesmo idoso da mesma forma que trata o outro. É a mesma coisa que eu falo dentro dos treinos, né? Cada indivíduo tem que ter o seu treino, porque é o seu biotipo, é a sua história de vida, é uma questão também que você tem que analisar, pelo menos eu vendo da área de treinador, analiso o corpo do aluno ou atleta, vamos dizer assim, como um todo, a rotina que ele vem, até mesmo saber da alimentação que ele tem, isso, né? Para poder, sim, passar o treinamento individualizado e setado para o que ele precisa. Isso. Uma das coisas, a fisioterapia, o Pilates vem, né, ali da área da fisio, ela trabalha muito também próximo junto com a reabilitação? Sim, na verdade, o Pilates, ele não é só da fisioterapia, né? Como o Joseph Pilates, ele não era fisioterapeuta, ele criou o método, ele não tinha nenhuma formação específica. Então, o Pilates, ele é tanto da educação física, do fisioterapeuta e também de dançarinos. Agora está sendo incluso também enfermeiros. E assim, o que acontece? No Pilates, a gente começa da base, vai para o intermediário e depois avançado. Né? Então, independente se você é iniciante ou se você já pratica outro tipo de modalidade, você sempre vai começar na base, né? Começa na base para você compreender como que é o método, né? Porque ele é diferente de tudo que você já pratica em volta. E aí você vai avançando, né? Até as formas do movimento, né? Eu falo assim porque eu tenho a força que é criado ali da academia. Só que quando eu fui fazer os exercícios de Pilates, nossa, a força isométrica que eu tive que fazer foi totalmente diferente, muito maior do que eu fazia ali na academia. Então, com um peso muito menor, eu consegui ativar a musculatura de uma maneira correta. E eu sofri para ativar a musculatura de uma maneira correta, né? Então, para um dos mitos, né, o Pilates, ele não é só alongamento, ele é muita força, porque o que acontece? No Pilates, a gente não prioriza a quantidade de repetições, né? A gente prioriza a qualidade do movimento. Quanto mais limpo, melhor aquele movimento. Então, assim, a gente tem que prestar atenção na respiração, a gente tem que prestar atenção se o movimento está lento, se ele está fluido, se você está contraindo a musculatura correta, se está contraindo o core, né, que é a região abdominal, a musculatura dessa região pélvica. E sem contar também que tem que ter muita concentração. Você tem que desligar do mundo lá fora, né? Então você concentra no movimento que você está realizando no momento. Então a gente acaba pegando musculaturas muito profundas, né? E quando a gente faz com concentração, é totalmente diferente do que a gente faz disperso, o que eu falo, a qualidade ali do movimento, e isso, né, eu posso trazer para a musculação também. Quando você presta atenção no que você está fazendo, você recruta muito mais fibras motoras. Isso. Então, o exercício ele acaba ficando mais intenso. Você consegue colocar um trabalho de tempo de tensão numa musculatura muito maior. E, consequentemente isso, recrutando mais fibras musculares, mais hipertrofia. Isso. No caso do Pilates, mais tonificação muscular também, né? Exatamente. E você tocou, desculpa te cortar, Pode falar, né? imagina. Você tocou num ponto ali onde da região pélvica, né? E isso da região, né, do core, assoalho pélvico, isso melhora muito a função não só das mulheres, mas quanto do homem também, né? O homem também, com certeza. Pode entrar um pouquinho nesse assunto, o que pode trazer de benefício para a mulher, incontinência urinária, essas coisas? Isso. Porque que acontece? A gente tem uma musculatura ali no assoalho pélvico que ele serve para sustentar todos os órgãos que estão ali dentro. A gente tem a bexiga, no caso da mulher a gente tem o útero, né? Então, todos esses órgãos que estão ali, eles precisam ser supridos. E se a musculatura ficar fraca, ou se ela ficar tensa demais, a gente corre o risco de ter incontinência urinária, né? Não só incontinência urinária, já pode entrar em outros casos, como dor na relação sexual, no caso da mulher. Então, assim, tudo isso precisa ser trabalhado também.
É claro que dentro da fisioterapia da saúde da mulher, a gente trata de uma forma mais clínica ali, né? Então, eu atendo a parte clínica, aqui em São João também. E na parte do Pilates, eu trago, mas é de uma forma mais externa, porque eu não vou conseguir pegar aquela musculatura profunda do assoalho pélvico no Pilates. Eu consigo pegar a musculatura acessória, que trabalha essa questão da incontinência urinária, para a gente suprir ali, para não ter perda de urina, tanto na mulher quanto no homem. É claro que, se você tiver os dois juntos, melhor ainda. O resultado vai ser ainda melhor. Mas se você tiver só o Pilates, já dá uma boa ajuda, sabe? Porque você vai saber como recrutar a musculatura certa, em qual momento, que nem tem muita gente que perde urina por espirrar, tossir, fazer força. Então, na hora que a gente sabe contrair a musculatura certa, a gente vai recrutar essa musculatura nos momentos de espirrar, tossir e fazer a força. E, né, você deu o exemplo da mulher, mas para o homem também não é diferente. Coisa. E melhora, acho que também até a parte da ereção ali, da relação sexual também. Tanto para o homem, que nem você, como para a mulher, quando você citou, né? Mas para o homem também, quando você tem um fortalecimento ali da região pélvica, também do core, eu acho que até a ejaculação, ela melhora ali, né? Você tem um controle maior do seu corpo. Então, ao meu ver, do Pilates, ele trabalha o corpo como um todo. Como um todo. Né? A gente fala que trabalha da mente, corpo, tudo. Porque é aquele negócio. A gente está ali para cuidar do corpo não só através das queixas que o paciente vem trazendo, né? Ele vai trazer geralmente, eu tenho uma dor na minha lombar. Mas o que está causando essa tua dor na lombar? Por que será? Será que é a tua postura no dia a dia? Algum estresse que você está passando? Tem que buscar a fundo para tratar aquilo. Será que é a tua mente que está com vários problemas, né? E, de repente, se a gente vincular uma psicologia junto ali, né? Então, a gente consegue... Eu falo que o trabalho multiprofissional é muito bacana, né? A gente poder encaminhar, trabalhar junto. Porque eu falo que um agrega o outro. Então, assim, a pessoa fala, o que é melhor, Pilates ou musculação? Eu falo, os dois são muito bons. Tem que fazer os dois. Se puder fazer os dois, melhor ainda, né? Mas tem gente que não gosta. Eu escuto muito, eu não gosto de musculação. A gente não faz o que só a gente quer. É o que eu brinco, né? Quem tenta fazer o que quer é criança, se o adulto deixar. Exatamente. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Então, enquanto você trabalha com Pilates, com a musculação, né, fazendo um trabalho complementar, um complementando o outro, a nutrição, o psicólogo, né, o fisioterapeuta pélvico também, numa maneira mais profunda ali, igual você comentou. Eu acho que quem ganha é a saúde. É a saúde. E o que acontece? Muita gente não vai procurar e vai atrás de remédios, que nem você comentou, para tirar essa dor da coluna, para tirar essa dor da lombar. Às vezes, o tanto que gasta na farmácia é mais caro do que se gastasse eu acho que a prevenção, eu acho que ela é o melhor remédio e é o mais barato, né? Eu falo, o movimento ele cura, né? Então, quanto mais a gente movimenta, e eu falo não só vir até a fisioterapia e até a musculação para querer aliviar uma dor. É prevenir também. Prevenir que haja dores, que haja uma má postura, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar também. Então, poxa, eu vou fazer Pilates só durante o momento que eu estiver com dor. Aliviou minha dor, vou embora. Tem muita gente que faz isso. Só que aí a dor depois volta e esses pacientes acabam voltando pra gente novamente. Então, se nunca tivesse parado, de repente, nunca teria voltado a dor. Né? E eu vejo você dando aula lá na Sky, né, sobre o Pilates solo. Isso. Tem muita diferença do Pilates solo para o Pilates feito nos aparelhos? É claro que muda muita coisa por conta do aparelho, né? Mas o que é a real diferença dos dois métodos? Métodos, né, que vocês chamam? É método. Só que assim, o que acontece? O solo, ele acaba sendo um pouco mais difícil. A gente acha que não, tô fazendo no solo, não tem os aparelhos, então vai ser mais fácil. Só que muito pelo contrário. No solo, a gente precisa da força só do nosso corpo. A gente não vai ter nada que facilite ali o movimento. Já nos aparelhos, a gente tem as molas,
Elas podem dificultar ou podem facilitar o movimento. Então, a gente tem uma facilidade ali das molas, às vezes, em alguns exercícios, né? Já no solo, nada vai te facilitar. Nada. É o teu corpo, é a tua postura, a tua força, entendeu? Independente se tem acessório junto ou não. Tá vendo, pessoal? Então, para complementar, façam a musculação, procure um bom profissional, tanto do Pilates quanto na musculação, para te orientar, né? Exatamente. Se possível, investir esse pouquinho de dinheiro, vamos dizer assim, porque é a sua saúde. É, a sua saúde que tá então, para complementar, eu tô com dificuldade do Pilates, temos ali, né, na Sky ali, como a gente comentou, lá na Sky tem a Fit. musculação, já faz os dois ali, um complementa o outro, e quem ganha é a saúde. E a maioria das alunas que vão lá realizar o Pilates, elas praticam musculação, e é legal que o pessoal, o pessoal tá bem regrado lá na Sky, sabe? Você vê sempre os mesmos alunos de segunda e quarta, né, que são os dias que eu atendo lá, e é bacana ver a evolução do aluno, né, porque ele chega... eu lembro no começo, a maioria das alunas chegavam lá no primeiro dia, todas travadas, com dor. Agora elas fazem de tudo que eu passo, e aí eu passo o movimento, elas falam, ai, não vou conseguir fazer. Daqui a pouco elas estão todas fazendo, e eu falo, se eu tô passando é porque eu sei que vocês conseguem. A gente não vai passar nada que além do que não vai fazer, né? Exatamente. Eu acho que também nesse ponto aí, quando a gente vai passar alguma coisa, né, tanto você quanto a instrutora, quanto eu, quanto um profissional da área da educação física, a gente sabe que o aluno consegue. Sim. E quando a gente não vai passar nada além, porque sabendo que vai causar uma frustração para ele. Então, igual você falou, tem degraus que a gente tem que subir, tem um passo a passo. Então, eu vejo muito erro dentro da musculação ali, o pessoal querer pular a etapa. Né? Hoje, o fisiculturismo ele está em alta, né? A estética ele está em alta, e o pessoal acha que musculação é só puxar o ferro e fazer o quê? Aumentar a carga. Para mim crescer, eu tenho que aumentar a carga. Tem N ferramentas dentro da musculação que a gente pode estar tendo mais resultado, né? E assim também no Pilates, né? Tanto é que, entrando nisso, até a relação do solo com o Pilates em aparelhos, o que acontece? Quando a gente vai para o Pilates em aparelho, o bom das molas facilitar é isso, porque às vezes a pessoa nunca fez aquele exercício. Então, se a mola facilita, a gente consegue ir aos poucos avançando para que esse paciente entenda que ele consegue realizar aquele movimento. E que uma hora ele não vai precisar que a mola facilite, e sim que atrapalhe ele, né? Porque uma hora, em algum momento, vai ter que atrapalhar. Vai ter que deixar o exercício mais rígido ali. Isso. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem etapas. Né? Então, você não vai chegar, eu pratico musculação, eu vou chegar lá e vou fazer os exercícios mais difíceis do Pilates. Não, você vai chegar e você vai fazer a base primeiro para depois avançar. E aí, o que acontece? É justamente isso que é importante as pessoas saberem, de ter etapas, que é importante para o seu crescimento. Você só vai crescer se você tiver paciência, né? Saber que uma hora você vai chegar lá. E aí, o que acontece? A pessoa chega e acaba falando que o Pilates, ele só alonga. Por quê? Porque não esperou chegar e, às vezes, interrompeu durante as sessões, ao invés de continuar e esperar crescer até chegar no avançado. Ele tem, né? Que você falou, tem a parte de alongamento, de mobilidade, que precisa soltar para o movimento ficar fluido, para ficar fácil de fazer, para tirar um bloqueio articular, para tirar até mesmo uma dor, porque tem muita gente que eu pego dentro da musculação, não faz o exercício, um agachamento que você entra no carro, você senta na privada para evacuar, cai alguma chave no chão, você vai agachar para pegar. E aí a pessoa não faz o agachamento, por quê? Porque está com bloqueio articular, porque está com alguma musculatura que ela está tá contraída, ela está fugiu a palavra agora, né? Está encurtada, perdão. Hoje a coisa tá feia. Esse eu tenho certeza que vai para os melhores do ano, viu? Não saiu a palavra encurtada. Então, assim, você fazer esse trabalho no Pilates, né? Para essa pessoa é legal. Sim. Né? Por quê? Porque vai soltar toda principalmente a cadeia posterior. Eu pego muito aluno com cadeia posterior
Encurtada, né? ali. Nossa, demais. E eu vou te falar, às vezes a pessoa até tem alongamento, mas não tem mobilidade. Então, se você não trabalha a mobilidade antes, ela não vai conseguir, de repente, alcançar a mão no pé. Às vezes ela até tem alongamento, mas lá a lombar está totalmente travada. Então, assim, precisa trabalhar a mobilidade, né? É uma questão de saúde. E as pessoas não sabem diferenciar mobilidade de alongamento, né? Elas acham que fazer mobilidade está alongando. Mas mobilidade são nas articulações, ombro, quadril, né? Joelho, quadril, né? A coluna, tornozelo. E alongar é alongar a musculatura. Eu não estou alongando a articulação. Eu tô alongando fora aqueles que chegam, né? E faz aqui e já, tá bom. Já alonguei, né? Nossa, não. Então tem que fazer, tem que separar um tempinho, né? Principalmente eu gosto muito de trabalhar essas mobilidades um pouquinho antes do treino, mas principalmente num outro horário. Isso. Eu acho que para a qualidade do movimento, nem no caso, vou fazer a musculação, vou fazer 2 trabalhos separados. Faço pilates para melhorar a minha mobilidade. Isso. E aí, dentro do meu caso ali, né, que gosto muito do fisiculturismo, o pilates seria uma ótima ferramenta para melhorar o meu desempenho. Com certeza. Porque vai me prevenir lesões, aonde eu vou trabalhar N músculos secundários ali e dar foco, né, em alguns músculos que de repente não daria atenção antes. E eu falo muito isso, até a questão do punho, pé, mão, são regiões que as pessoas esquecem, elas excluem. Elas pensam, vou treinar abdômen, braço e perna. Nossa, falando nisso, a gente tem muita força para fechar a mão. Eu tive uma lesão em cima do antebraço, onde eu não conseguia fazer movimento de bíceps ou tríceps mesmo, né? Flexão e extensão de joelho. Por quê? Porque na força para abrir a mão, estava totalmente fora, né? Não estava um equilíbrio legal para poder fechar e para poder abrir. Então começou a me dar uma dor no antebraço, que eu não consegui. Foi horrível. Foi praticamente assim, um mês trabalhando exercícios com elástico em casa, ali, com elástico de dinheiro, tem alguma... Para fazer com dedo. Para poder voltar essa força da musculatura. Né? Por quê? Por falta de estímulo. Né? A gente tem que lembrar dessas musculaturas, elas estão presentes. Eu falo muito isso na saúde da mulher também. Às vezes as pessoas chegam e não sabem que no assoalho pélvico a gente tem musculatura, né? A gente precisa trabalhar aquela musculatura. Então a gente esquece que o corpo inteiro tem músculo, né? A gente tem músculo no pescoço. Perdão, gente. Nós estamos em casa aqui. Peraí, parar. Perdão. Então, assim, as pessoas esquecem mesmo que tem várias musculaturas a serem trabalhadas. As costas também, né? Por mais que muita gente fala das costas, tem gente que ainda esquece. Né? A gente tem que trabalhar essa... E é o que eu falo assim, né, também, né, você comentou do dorsal ali, hoje no fisiculturismo, quem mais está ganhando títulos, né, se destaca principalmente na musculatura das costas, no dorsal, no posterior. Olha como é que é interessante, porque são musculaturas que a gente não vê. Não. Então a consciência corporal para a gente poder ativar essa musculatura tem que ser muito grande. Aí não tem consciência corporal, vai pro Pilates. Exatamente. Né? Você vai melhorar a sua consciência corporal ali, né? E por que ganha tanta consciência corporal no Pilates, né? O Pilates, gente, além da gente trabalhar respiração, né, como eu já disse, o movimento ser fluido, a gente trabalha muito equilíbrio, propriocepção, então a gente tem a noção ali do ambiente, espaço, né? Então tudo isso é bacana e aí a gente começa a ter uma maior consciência de como movimentar o meu corpo, como alinhar a minha postura, né? Sem contar que durante o movimento eu tenho que fazer a contagem das repetições, eu tenho que pensar que eu tenho que contrair o core, eu tenho que contrair a musculatura que eu estou trabalhando no momento. Controlar a respiração. Controlar a respiração. Então você tem que pensar em tudo. Por isso que não dá para fazer Pilates batendo papo. Né? Eu vejo muita gente às vezes batendo papo nos estúdios de Pilates. Mas até na musculação não teria que ter isso. Exatamente. Né? Olha, esses dias, sabe, eu fico ali na academia, eu fico vendo, não só, né? Hoje eu frequento pelo menos 4, 5 academias aqui em São João. O pessoal fazendo exercício de cadeira extensora, pagando conta no celular. Tá vendo? Aí, uma hora que você tem do teu dia para cuidar de você. Esquece conta, cuida de você.
cuida da tua saúde, né? E aí você vê a pessoa lá, ou WhatsApp. Não, eu fico louco. E tá fazendo exercício. Você acha que tá contraindo alguma coisa? Eu fico irritada, né? Eu parar de fazer o que eu tô ali, independente do que for. O que for voltado pra mim, eu parar pra mexer no celular, eu fico irritada de eu estar no celular. Então eu deixo ele longe, coloco música ali e deixo ele longe, porque eu sei que ele vai me atrapalhar, ele vai me distrair. Então, se você já sabe que ele vai te distrair, então deixa ele longe. Diferente de quem usa um aplicativo para treinar, porque o treino está ali dentro. Né? Hoje eu tenho um aplicativo que ele conta o tempo de descanso para o meu aluno. Né? Ai, Só legal. que se ele for ficar saindo para entrar enquanto ele tem o tempo de descanso dele no Instagram ou responder a mensagem, não vai render. Não. É aí que está a diferença, porque que algumas pessoas têm resultado e outras não. Porque não é você ir para academia e chegar lá fazer um treino fofo que vai, mas olha lá, o fulano tem resultado. Será que você está fazendo o que ele está fazendo? É a mesma coisa. Vai, tomando bomba, toma bomba igual ele faz a dieta que ele faz, toma a suplementação e faz o treino igual ele faz. Se dedica igual ele faz, que você vai ter resultado também, com anabolizante ou sem anabolizante. Tem que se dedicar. Porque hoje tudo é a base do anabolizante, né? Pelo amor, olha, me deixa irritado. Desculpa a irritabilidade aqui, né? Mas é isso, hoje o que vai diferir, e isso também é no Pilates. Se a pessoa for lá fazer a tua aula e não aprender a contrair, e aí joga a culpa em quem? Nos professores. Aí o professor não me explicou direito. Às vezes nem prestou atenção no que estava explicando. O que é para fazer mesmo? Exatamente. Eu acho que tem muito disso também, né? A gente fala, a gente repete mais uma vez. Às vezes tem até pessoas que têm certa dificuldade mesmo. A gente vê isso. Normal isso. Claro que a gente percebe que tem pessoas que não fazem questão. Então, quando a gente vê que a pessoa não faz questão e a gente está se desgastando ali, cabe a nós parar de se desgastar, né? Porque se a pessoa não está nem aí para a saúde dela, é eu que vou estar. Exatamente. Então, a preocupação tem que ser de si própria. Eu falo que a gente que é tanto fisioterapeuta, né, educador físico, a gente tem que ter essa troca do paciente. A gente está passando o que ele deve fazer, mas ele tem que entender o porquê que ele tem que fazer aquilo e ele tem que adaptar aquilo à rotina dele. É um processo. É uma troca, né? Do aluno com o professor, né? Da fisioterapia com o paciente. Então, assim, não adianta só a gente doar o conhecimento. O conhecimento. Ele tem que querer absorver. Tem que querer absorver. Exatamente. E quem pode fazer o Pilates? Tem alguma restrição de quem pode, quem não pode, adultos, crianças? Então, eu atendo, para você ter ideia, a maior parte do público é mulher, querendo ou não. Atendo uma idosa que ela tem 82 anos, uma belezinha, mas assim, não dá nem para comparar, ela tem uma qualidade de vida assim. Tá vendo, pessoal? Ela sempre praticou alguma modalidade, ela sempre esteve preocupada com a saúde. Então, é uma belezinha. Atendo adolescentes também. Inclusive, uma delas é atleta, ela pratica vôlei e faz um mês só que ela está praticando o método Pilates. E ela já recebeu elogios do treinador dela, de que ela melhorou muito o desempenho durante o vôlei. E um mês só. E ela veio com queixa de dor na lombar. E ela não sente mais dor. Ela virou para mim e falou assim, Flávia, eu achava que eu ia ficar com essa dor para sempre, eu já estava até acostumada e eu achava que era natural eu ficar com dor. Tá tudo bem. Dor nunca é tudo bem. Agora ela vira para mim e fala assim, nossa, Flávia, faz tempo que eu não sei o que é sentir dor. Eu falei, olha que bom. E um mês só de Pilates. Isso tá um mês, mas ela faz 2 vezes na semana. Então entendeu? São 8 aulas ali no mês. Exatamente. Né? Então você vê, pessoal, com 8 aulas no mês, o que é? 8? Vamos colocar 1 horinha cada aula, né? Pois é. 8 horas. Olha, eu vou até pedir pro diretor fazer os cálculos aqui. 750 horas por mês, ela separou 8 horas para cuidar da saúde dela e teve uma melhora. Isso falando de uma adolescente que estuda, que também não sei se trabalha, também não. Estuda. Né? Mas assim, não custa você tirar
3 horas por semana, que é o recomendado pela OMS, Exatamente. para fazer qualquer tipo de atividade física. física. Pode fazer ali 2 vezes na semana musculação e uma de pilates, Isso, 2 de pilates, uma de musculação, né? Então, assim, exatamente. e eu pode fazer uma caminhada também nos outros dias alternados ali tiver para outra se manter o modalidade. corpo em movimento, né? Isso. E assim, eu tô com um paciente neurológico também, né? Então, é aquilo que eu falo, né? A gente não vai criar uma receita de bolo. A gente tem que pensar, se ele é neurológico, eu não vou fazer um pilates tradicional, né? Eu vou trazer já ali a parte também de motricidade, né? Que já entra na parte de neuro, ali onde eu aprendi na faculdade. Então, a gente tem que buscar sempre pesquisar mais ainda para poder atender da melhor forma. Colocar algo a mais ainda do que só o método Pilates, né? Exatamente. Então, agregar mais conhecimento. E aí entra a parte de cursos do professor também, né? No seu caso, aí, Claro. bem capacitada para estar atendendo. E é por isso que a tua agenda é públicos. tão lotada, tá explicado aí, né? E gestantes, né? Tô com muitas gestantes também. É muito bom porque, independente se ela vai ter cesárea ou parto normal, o Pilates ele vai agregar para um bom preparo ali, para ela ter uma qualidade de período gestacional, evitadores, porque vai ter uma mudança de postura ali. E ela não vai vir para eu corrigir a postura dela, porque é uma postura fisiológica da gestante. Vai acabar, né, modificando e vai voltar ao corpo que era antes. Depois vai voltar. Eu acompanhei uma aluna minha até o 8º mês. Ela treinou até o 8º mês de gestação. Olha aí só. já estava bem ali, avançada a gestação dela. Aí o médico pediu, né? Falei, a gente vai treinar até o seu médico falar que chega. Né? Porque aí ela fazia o acompanhamento tudo certinho. E assim, o corpo dela voltou rapidinho, assim, em questões de praticamente semanas. Olha só. Qualidade de vida, o neném nasceu super, não sofreu na hora do parto. Tá vendo? E usando a musculação também. Era uma aluna que ela já era estava muito regradinha. Que bom. Né? Aí ficou grávida, a gente continuou treinando, é claro. Né? Não, com todos os cuidados. Com todos os cuidados, para não aumentar principalmente ali aquele fluxo sanguíneo na região do abdômen dela. Então, agachamento com barra das costas eu não colocava, né? Tinha uns devidos cuidados com ela ali. Isso. E graças a Deus foi tudo bem, tá feliz da vida. Ai, que lá legal, com o Nenê. tá vendo? Não voltou a treinar ainda, né? Mas eu acho que logo tá de volta de novo. Isso. Né? E é legal essa parte da gestação, porque a gente vai estar ajudando até na questão do modo que ela vai levantar da cama, né? Existem maneiras para ela levantar e não sentir tanta dor. Existem maneiras também da gente mobilizar a pelve dela para que alivie a dor. A gestante, ela tem muita lombalgia, dor na região sacroiliaca, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com elas. Fora que a gente ouve muito falar hoje em dia sobre diástase abdominal, o que não era muito dito antes. Então, a gente consegue prevenir a diástase durante a gestação. Também, pós-parto, a gente consegue recuperar para que volte a musculatura ali ao normal e não tenha mais a diástase. Perfeito. Ó, eu acho que isso daí daria um bom tema pra gente falar só sobre pilates para gestante. Com certeza, dá pra gente falar bastante. É um bom tema. Saminha, vamos marcar então mais uma vez pra gente falar só sobre pilates para gestante? Vamos, com certeza. Olha, pessoal, foi uma luta para arrumar um horarinho com ela aqui, viu? Mas, Fabia, queria te agradecer. Imagina. E eu queria que você desse um recado, olhasse para essa câmera aqui, desse um recado pro pessoal de casa, né? Com certeza. Para as mulheres, para todo mundo, para homens, enfim, para todo mundo que está nos assistindo. Pessoal, é o seguinte, façam algum movimento com o corpo de vocês. Não é só porque, de repente, dona de casa, eu tô em casa, eu vou fazer uma atividade física limpando a casa. Isso não é atividade física, isso não é exercício. Então, procure um método que você goste também, que agregue, e faça isso a favor ao seu corpo. O nosso corpo é a nossa casa. Então, cuide do seu corpo. E procure um profissional que vá te acompanhar e te orientar das melhores formas possíveis, né? Porque o profissional, ele estudou para isso. Então, tenha cuidado. Procure alguém que te ajude. E é isso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui trazendo mais e mais informação sobre essa área que só vem crescendo ao longo dos anos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite da família Fit Health, tá? Imagina. E também queria agradecer, né, aos nossos patrocinadores oficiais, a Águas Prata,
a Neo Solar e a Skyfit também. Queria mandar um abraço para todos eles. Um abraço para Skyfit. E pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Até semana que vem com mais um bate-papo aqui na Fit Help. Até mais. Tchau, tchau.